que assim alguns poderão ouvir talvez diretamente. Muito bom, Wilson. Então, nós temos aqui a escultura do Cristo Lara em mármore, lá está no peristilo do Museu do Ipiranga. Então, Fernando Dias carregando as esmeraldas, e nós vamos depois dar um zoom nos dizeres dessa placa aqui, vamos ver os erros que nela existem. Muito bem, vamos caminhar aqui nessa linha que é tênue, divisória entre a história e o romance. Então nós temos fontes primárias, secundárias, documentos em cima do qual nós desenvolvemos raciocínios, e aí começa o perigo. A gente pode chamar a imaginação, a criação, a fantasia, e aí já estamos na história romanceada, né? E quando chega nesse momento, nós temos que recorrer às fontes, né? E as fontes são muitas, nós vamos ver exatamente isso. E depois há outras tendências aí, que é generalização de tudo, né? Então a gente cria o identitário coletivo bandeirante, eu nem vou dar a definição aqui para não fazer propaganda. Então se fala tudo dos bandeirantes como se fosse uma coisa única. Hoje nós vamos ver que não é único, tem individualidade, né? E também entramos um pouco na história das mentalidades e do cotidiano. Outro erro é aplicar uma sociologia e antropologia do século XIX e XX para gente que é lá de trás, que é do XVI e do XVII, não era assim. E ficou muito claro nessa pesquisa, muito trabalhando aqui há quase 5 anos, quer dizer, misturado com 1000 outras coisas, outras tarefas, né? Mas foquei nesse ano no Fernão Dias, e dá para mostrar que a história é um conhecimento em construção, porque surgem novos documentos, consultei, encontrei, novas interpretações e aprofundamentos. Então vamos lá, né? Eu já dei a etapa no Museu do Ipiranga, né, onde dou aula lá, e foram 2 aulas de 3 horas cada uma. Eu vou resumir isso aqui em 1 hora, tem que ser, né? Ele nasce em 1608 e os lugares prováveis de nascimento é onde a família tinha fazendas, né? Sesmarias, fazenda do Capão, do Pinheiro, Cotia, Tamboré, Santana de Parnaíba. Se fala muito que ele teve em 1638 com Raposo Tavares no ataque às missões, no Picuí e no Tapo. Isso não é verdade, pelo menos não existe nenhuma documentação nesse sentido. Ele participa sim da expulsão dos jesuítas de São Paulo, da cidade de São Paulo, depois também de Santos. O casamento dele é situado em 1650. E eu mostrei que não pode ser, tem que ser em 1600. Desculpa, é situado tardiamente, 1660. Eu mostrei que nós vamos ver que tem que recuar pelo menos 10 anos. Depois, em 52, ele promove o retorno dos jesuítas e reintegração de posse no pátio do colégio. Depois ele, em 61, Pedro Taques diz que passou diversos anos. Eu acho que não pode ser muito, ou para 2 anos, né? E a Serra de Apucaré, onde convenceu, não deu um tiro, convenceu os índios a virem para São Paulo, porque aí eles teriam melhores condições de vida, de plantações, até escolher um lugar para se estabelecerem, que era a margem do Tietê, numa mata, depois de Santana de Parnaíba, entre Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. Então ele convenceu 5.000 índios a virem para São Paulo. E o principal argumento é porque estariam próximos da fé católica. E os índios receberam os missionários franciscanos dentro da aldeia e
dias e diz: eu quero me converter. Então se converteu, tombou. Em 64, 1600, ele recebe uma carta assinada pelo rei, pedindo ajuda para as esmeraldas. Para buscar não as esmeraldas, a prata em primeiro lugar. E ele recebeu 4 ou 5 cartas aí do rei. Depois o Visconde de Barbacena, que governava o Brasil, lá em Salvador, apela para o seu patriotismo, pede ajuda e manda ajuda em víveres, milho, carne seca, etc., para isso. Depois, em 1671, ele declara perante a Câmara de São Paulo que partiria em direção a Sabará do Sul, é a terra resplandecente pela prata, e para descobrir prata e depois esmeraldas mais adiante. E tudo à sua custa. Ele vende o gado, o seu ouro, a sua prata e vai embora. A mulher diz: eu estava muito doente, a mulher, desde que você estivesse na Santa Unção, eu iria embora. E foi mesmo. Foi embora para o sertão. Ele reconstruiu a igreja de Cotia, reconstruiu muitos caminhos, reconstruiu o mosteiro de São Bento e ampliou, impressionou muitas coisas e combateu os holandeses que vinham tomar Santos e São Vicente. Foi com 100 índios arqueiros e outros 100 homens e expulsou os holandeses. Em 1674 ele parte para o sertão. Então nós vamos agora detalhar algumas dessas coisas, principalmente a ida ao sertão. Olha só, aqui é a árvore genealógica dos Lemes. Lemes de Flandres. Então isso era alguém, Flandres é os Países Baixos, né? Martim Lemes e Leonor Rodrigues. Lemes é o nome de um barco, mas um barco especial nobre. De barro virou o leme do navio. Né? Então, depois tem toda a árvore genealógica, tudo está muito bem estabelecido. Ele está lá, é a 9ª geração, a partir de um fidalgo, que se mudou de Flandres, não era fidalgo, se mudou de Flandres para Portugal, exercia o comércio e ajudou o rei a combater no norte da África, 1405, tomada de Ceuta. Então, por causa disso, ele ajudou com um navio, ele teve o título de fidalgo. O filho dele, que combateu heroicamente, bravamente, também teve o título de fidalgo. E se mantém a fidalguia até um certo ponto, e Fernando Dias tem 4 ou 5, mesmo nome. Um deles perde a fidalguia, não se sabe por quê, não tem pressupostos aí, mas vamos entrar nisso, se der tempo, e perde o sobrenome dele. E esse aqui é um pedido, Dom Sebastião, Dom Sebastião, que morreu na África, em Portugal, com toda a nobreza. Todos os filhos de Martim Afonso morrem nessa batalha. Então, essa é uma carta do rei falando do porquê do título de fidalgo para os cavaleiros. E aí, como é que a gente trabalha? Como é que eu trabalhei? Né? Inventários e testamentos. Então, São Paulo e os portugueses mantinham toda a escrituração. Quando alguém podia fazer os seus testamentos, faz às vezes no próprio sertão. Então ele deixa os bens. E depois chega um momento, quando ele vem a falecer, se executa o testamento e se faz o inventário dos bens. E comparece também o juiz dos órfãos, para cuidar dos filhos menores de idade. Quando perde um dos cônjuges, já se torna órfão e menor de idade abaixo de 25 na época. Então aí nós temos aqui
os filhos do Pedro Leme, o pai do Fernando Dias. Esses são os irmãos, 9 irmãos. Pascoal Leite Paz nasceu em 1606. Fernando Dias é o segundo, 1608, e assim por diante. Né? Isabel Mar da Silva, Verônica, Sebastião e João Leite da Silva. Quando o pai dele morreu, ele tinha 1 ano de idade. E olha só a diferença: o filho mais velho tem 27 anos, e o mais novo tem 1. E esse se ordenou sacerdote, lá foi para Lisboa estudar. A Potência Leite foi casada com o Pedro Taques, que foi assassinado na briga dos Pires e Camargo. Então, o Pedro Taques mata o cunhado do Fernando Dias. Então, eu trago aí um trechinho, né, do testamento, ó. Deixa os seguintes filhos: Pascoal Leite, na idade de 27 anos. E a gente sabe de quando é o testamento. É de 1633. Se é 1633, ele tem 25 anos, portanto nasce em 1608. Tem que fazer uma pequena matemática aí por trás. E em 1670 é quando falece a mãe do Fernando Dias. Como é que está aí? Tem essas idades, são os filhos, né? Depois, o Toné, esse grande historiador, o melhor livro, a melhor síntese, é o Toné, que estudou tudo, mas não tudo. Porque sempre dá para melhorar, sempre tem algo mais aí. Então, Toné diz, ele foi capitão dos distritos e limites de Cotim-Tambaré, nome que se apagou da geografia nacional. O que você faz? Vai para o original, e o original diz lá, limite da Cotia e Tamboré. Cotia e Tamboré. Pronto, e ali, olha só, está a Fazenda Tamboré, olha lá, em vermelhinho no centro, Fazenda Tamboré, muito próximo do Shopping Tamboré, ali perto do Alphaville também. A aldeia de Barueri está lá, e Cotia está muito perto daqui. Se você pensar, é longe, é por outra estrada, você corta por dentro e está muito próximo. Então a gente vai, aqui eu peguei um mapa atual e localizei, olha aí, verdinho, mais para a direita, o sítio Tamboré, do lado de cada, entre a Castelo e o Rio Tietê. E hoje a gente tem a estação de trem lá, Carapicuíba, Santa Terezinha, a estação de Barueri, a aldeia da escada, está lá, o Rio Cotia, está aqui embaixo. Então está perfeitamente localizado, mas hoje não sobra nada. Mas no mapa de 1900 ainda existia, e em outros momentos também. Toné e outros diziam, lendo lá, ele tinha uma fazenda que ia de Pinheiros até o Ipiranga. Nossa, fazenda de Pinheiros até o Ipiranga. Quem põe isso no mapa, ele vai ter que ser dono do Jardim América, Jardim Paulista, Avenida Paulista, e vai embora até o Ipiranga. É impossível, né? Então não tinha noção das distâncias aí, né? E da geografia. Então aí a gente diz, então, o que é certo? Lá em azul é o Afonso Sardinha, perto da USP, na Casa da Ministra. No centro, a gente tem em vermelho Pinheiros, é a aldeia indígena, Pinheiro, no Largo da Batalha. E ali então tem a aldeia dos índios, que tem um certo território. E para baixo da fica mais negro. Como é que eu sei isso? Então é que vai no original, não é Ipiranga, é Iporanga. Iporanga é Rio Bonito. Foi o Rio Bonito, que era Guarapiranga, está ali. É Iporanga está lá. E depois, do outro lado, do Rio Guarapiranga, hoje é represa. Então, do lado de cá é o Rio Bonito, do lado de lá é Capão Redondo, Fazenda do Capão. Então fica desvendado o mistério da Fazenda do Capão. Olha lá, Capão Redondo, lá, Redondo, está escrito aí. E aí, a esposa e o casamento, estão falando aqui, estão contrapondo coisas. A
Aí a gente vai descobrindo que estava errado. Isso aqui está lá no Mosteiro de São Bento, na igreja. Sepultura de Fernão Dias, Paz dele, governador das Esmeraldas, nascido em 1608 e falecido em 1681. E sua mulher, Maria Garcia Petim, falecida em 1691, grandes benfeitores dessa abadia, para esse jacigo lhes transladou os restos mortais, a gratidão beneditina em agosto de 1922. Aqui então, veja só, tem uma omissão aí. Fernão Dias sempre tem quando ele nasce, quando ele morre. E a mulher não tem, só tem o falecido ainda. Vocês não tem espaço? Tem, porque olha lá, Fernão Dias, nascido em 1600, falecido, houve uma linha só. Então, não tem aí. Por que isso? Por que está omitido? Quem não sabe? Não, Pedro Taques traz a data de 16 de dezembro de 1642. E o Toné repete. Mas quem fez essa placa é o próprio Toné. Era o grande entendido, já tinha escrito a primeira versão desse livro que vai ser sorteado, tinha escrito já antes de 1922. Então ele sabia, tinha lido, tinha deixado por escrito essa data como a data de nascimento. Mas então essa omissão, eu fui atrás disso, vou caçar essa omissão aqui. Então, qual a explicação? Que eu já pus aí os filhos na ordem. É que todo mundo diz, o filho mais velho é o Garcia Rodrigues Paz. O problema é filhos. Quando filhos no plural, a gente entende que tanto faz homem ou mulher. Qual é o filho mais velho? Então, o Garcia Rodrigues Paz, eu encontrei datas, é 1660 que ele nasceu. Então, o casamento estava em 1660, fizeram esse casamento. Fizeram a data de 1660, 59. Mas aí, como é que a gente faz? Então, eu tenho 3 mulheres, aí 4 mulheres, assim, olha, com datas anteriores aí, 3 datas, pelo menos 3 aí, mas com certeza, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, um homem, o segundo homem, a Lucrécia, que é mais nova, e aí o Borba Gato também. O Borba Gato é casado com a Maria Leite. Então, o Borba Gato e o Fernão Dias é sogro e genro. Então, como é que eu fui fazer isso? Pesquisa. Onde? Livro de batismo da Igreja de São Paulo, Nossa Senhora da Assunção, é a sede de São Paulo. Livro de 1640 a 1662. E aqui estão 3 certidões de nascimento de filhas de Fernão Dias. A mais velha está aí, 1651. Está difícil de ler, mas eu garanto para vocês que com luz, etc., a gente consegue ler e saber quem foram os padrinhos. E a fórmula é muito estereotipada. À esquerda tem o nome Isabel, a primeira de cima esquerda. Eles deixam uma margem boa e à esquerda põe o nome do menino ou da menina. Então você vai procurando, você vai só olhando nessa coluna da esquerda, aí quando tem o registro. 1, 2, 3, você vai lendo. E eu já sabia o nome das filhas, então vou procurar Maria, Catarina, Isabel, e está encontrado. Então, se a filha nasce em 1651, o casamento tem que ser em 1650, e não 1660. Então, vamos retroagir. Porque senão ela teria que ter filho com 8 anos de idade. Né? Altamente impossível, né? Por isso que se arrependeu o Toné e pôs só o data de falecimento dela. Muito bem, então a gente vai encontrando. Fernão Dias Paz, governador das Esmeraldas. Mas o rei pediu e o nomeou como governador da Prata e das Esmeraldas. E ele ficou 5 anos procurando prata e 2 as esmeraldas. E tanto a prata quanto as esmeraldas eram falsas.
Então as esmeraldas vêm por quê? Por causa do poema do Olavo Bilac, né? Então aqui, o caçador de esmeraldas. Mas ele caçou muito mais prata, né? Mas enfim, tanto faz. Devassou as terras do Paraná, foi até Apucarana. 1636 é certo, 60 não. Mato Grosso, não há provas de que estivesse estado em Mato Grosso. Minas Gerais sim, Bahia não. Foi até o norte de Minas Gerais. Teve Rio Grande do Sul, não é, tá ali, é muito mais o tio dele quem foi. Eu mostro que não é o Fernão Dias das Esmeraldas, é outro, né? Então vamos dizer, essa placa aí tem vários erros. E o Leme, ele nunca usou o Leme. Ele nunca usou o Leme, ninguém põe o Leme no nome dele, a não ser o Olavo Bilac e algum outro, mas muito tardiamente, né? 600, até uns 150 anos, aí depois do falecimento é que vem, acrescentam o Leme. Mas recupera o Leme, o neto dele recupera o Leme, toda a problemática de usar ou não o Leme. O senador Queiroz é filho do brigadeiro Luiz Antônio de Souza. O que acontece? Os parentes de Portugal o proibiram de usar Souza Queiroz, porque ele exercia um ofício mecânico, quer dizer, um ofício de segunda categoria, que era o comércio de tropas de mula. Então ficou proibido e ele aceitou a proibição, não sabe como, porquê, mas talvez nas leis, não podia usar Souza Queiroz. E o filho recupera. E queria ser senador, ia ser senador do Rio Claro, senador. Então ele não aceitou. E falou para o governador por quê? Olha, eu passei a minha vida inteira tentando recuperar o Souza Queiroz, agora você é conhecido como Barão de Campinas, de Jaguar, não sei o que. Não, imperador, não seja por isso, disse Dom Pedro. Então você vai ser Barão de Souza Queiroz, do Instituto Ana Rosa, né, até hoje. Então tá isso aqui para dizer que já houve precedentes, ou posteriores. Então agora detalhamos os 7 anos que ele esteve no sertão, procurando a prata durante cerca de 5 anos e depois 2 anos nas Esmeraldas. Isso aqui eu que deduzi isso aqui por causa dos acontecimentos. Ele parte em 1674, alguns erros e põe 73, e vai à caça, não só das esmeraldas, né? Vai primeiro da prata, muito bem. E quem vai com ele? Ele tinha 66 anos. Vai então o filho, o mais velho dos homens, com 13 anos de idade. O Anhanguera II também foi com o pai quando tinha 12 anos. Borba Gato, que é o genro, com 21 anos, já 3 filhos. E Matias Cardoso de Almeida, com 37 anos. Ele não faz uma aventura, tipo, ele é Amir Klink, está tudo planejado. Então ele manda na frente o Matias Cardoso para abrir o primeiro caminho e ver como é que está a situação dos índios. Depois Bartolomeu Cunha Gago para estabelecer as moradias, as roças, os celeiros, os galinheiros e os chiqueiros. Imagina o que é levar porco para o sertão, né? Um monte de porco para o sertão, um monte de galinha, e chegar lá tem que construir tudo. E já começa depois a abrir as carnes. E ele diz, vocês vão e a gente se encontra no pé de um cerro. Então ele manda um cara para o sertão. Como é que eu vou encontrar o cara? É porque o pessoal já furava todo esse sertão aí, havia picadas e tal, e o cerco ele já conhecia. Então quem conhecia, o Matias Cardoso conhecia, o Matias Cardoso e o Cunha Gago também. E ele estabelece a casa. Em Minas se tem a tradição que essa é a casa de Fernão Dias, perto da Lagoa do Sumidouro. Isso é ao norte, um pouquinho ao norte de Belo Horizonte. Hoje estaria
na grande Belo Horizonte, vamos chamar assim, né? Essa construção é de 1700 e qualquer coisa, mas o local e a primitiva estaria aí, né, segundo isso. E ele vai enfrentando, né? Nesses 5 ou 6 anos, primeiro tem uma rebelião. E ele foi com o título dado pelo rei de governador da Prata e das Esmeraldas, com uma força muito grande, tá? Os poderes dele, como Colombo e o discípulo Fernão de Magalhães. Então Colombo teve que usar da força, e Fernão de Magalhães enforcou gente, deixou gente lá na Patagônia, por causa dessas confusões aí, dessas rebeliões, e queriam voltar, porque passados 3, 4 anos, o pessoal não aguentava mais, principalmente estava longe da família. Estavam estabelecidos e morando relativamente bem, mas quem aguenta tanto tempo longe da família, né? Mas Fernão Dias diz, nós viemos aqui e temos que ir em frente. Então, um filho dele, mameluco, né, com uma índia, alguém dizia que a mulher aceitou, não. Esse filho primitivo era da idade da mulher, mais velho que a mulher. Então, ele teve que executar o filho mameluco, né, que era, o nome já era José Dias Pais. E depois ele manda buscar mais víveres, roupa, aquilo que não dava para o sertão. O sertão não dá roupa, não dá sal, não dá pólvora, nem ferramenta quando se desgasta. E pede dinheiro a amigos, se endivida, além dos lucros cessantes, que falam os documentos, ele pede empréstimos, aí gasta 12 cruzadas, 12 mil cruzadas, uma fábula, né? E diz para a mulher, vende tudo, não poupe as joias das suas filhas. Impressionante, né? E ela vende, né? Depois passa um pouco mais de tempo e tem a debandada, inclusive do Matias Cardoso, que já não tinha mais a função de proteger dos índios, ele também estava meio doente, o fato que o Matias Cardoso vai embora. Nesse meio tempo, o rei manda um administrador das minas de Itabaiana, Paranaguá, Sabará, e esse fulano é um fidalgo castelhano, com o título de fidalgo por Portugal, vem tudo pago pelo rei, mas só quer a boa vida, então vai demorando, fica na Bahia não sei quanto tempo, depois vai para Paranaguá, Sabará, e aí vai ver as minas, porque ele levava junto com ele um esperto, né? Especialista em detectar se é prata de verdade, se é turmalina ou é esmeralda, né? Mas quando ele chega, Fernão Dias já tinha morrido, o cara demorou tanto e não deu resultado nenhum, foi despedido pelo rei, e aí criou uma briga com o Borba Gato, porque ele só estava caçando lá aves para comer bem e não ia ver como é que eram as minas de prata nem nada. E na briga, o Borba Gato empurrou, o fato é que ele caiu numa cava lá num buraco onde tinha prata e morreu. Aí o Borba Gato vai para o sertão porque matar um fidalgo, ser causador da morte do fidalgo era pena muito grande, né? A carta, Fernão Dias Pais, eu, o rei, vos envio muitos soldados. Pelo que então são as cartas trocadas entre Fernão Dias e o rei nesse meio tempo. Agora, o que eu trabalhei finalmente é o itinerário dele até o Arraial do Sumidouro. A maioria das pessoas fala que ele foi pelo Vale do Paraíba, são esses pontinhos vermelhos. Por quê? Porque em Taubaté você olha para a montanha, a Serra da Mantiqueira, e tem a Garganta do Embaú. Seria um ponto de passagem. E esse era o caminho geral. Mas não, eu mostro o próximo que é por Atibaia, é a Fernão Dias. Então o nome está certo.
De onde é que eu me apoio? Em documentos. Então, o documento é que ele diz, eu estou mandando abrir estrada a enxada, assim para a pé ou para cavalo, por não poder fazer a pé em razão da muita idade. Então, ele mesmo, aí é alguém falando dele, que ele mandou fazer isto. Então, por Taubaté já era um caminho geral, já era um caminho aberto, não faz sentido abrir um caminho que já está aberto, né? Não faz o menor sentido. E a declaração dele é que se faça com facilidade o caminho, ou a caminhada, e o ir e vir fácil, coisa fora aos homens de São Paulo. Quer dizer, que fosse fácil o caminho para os homens de São Paulo. Então não tem sentido ele abrir um caminho para Taubaté. Não dá, né? Não seria... Não é também para o estado de São Paulo, porque era a província, era a capitania de São Vicente. Então não é por aí. E os primeiros mapas dão esse caminho por Atibaia, passa no sul de Minas, lá em A, e vai direto para o Rio das Mortes. Rio das Mortes é onde se encontrou ouro, né? Então é São João del Rei e São José del Rei, que é Tiradentes, né? Que se faça esse caminho, né? Então, São Paulo, para os moradores de São Paulo, só pode ser para a cidade de São Paulo. Não é para os de Taubaté, não é para os outros, e não é para a capitania como um todo, é para quem for. Muito bem, aqui no mapa do padre Cocléo, de 1703, nós temos aqui à esquerda, avermelhado, é São Paulo, S. Paulo, lá em cima, Parnaíba. E tem um traço horizontal no meio que é caminho do mestre de campo, olha lá, Matias Cardoso. Então, Matias Cardoso foi o primeiro que foi na frente, abrindo, deveria ser de Fernão Dias, porque um é quem mandou e pagou todas as tropas. Então, esse é um mapa antigo que atesta a existência desse caminho, né? Então, depois de passar, olha só, eu vindo de Atibaia, você poderia dividir o caminho num certo ponto e ir direto para Belo Horizonte, mas ele não faz. O caminho ia por Lavras, São João del Rei e Tiradentes. E é o estabelecimento de uma primeira roça em Ibituruna, que depois foi abandonada, essa não se fala mais. Então ele ia plantando roças, não é para plantar na ida e colher na volta, porque ele ia ficar 7 anos lá. Essa seria uma intermediária aí, mas essa morre. Então ele passa no Rio das Mortes, que está ali entre São João del Rei e Tiradentes, né? Esse era o caminho. E depois sobe Entre Rios de Minas, São Pedro de Paraupeba, onde tinha uma roça, e vai lá subindo direto para o Sumidouro. Então, Paraupeba é um local onde eles voltam e passam, e está muito documentado que passa. Continuando o caminho vermelho, São Pedro de Paraupeba, passa Roça Grande, que é um bairro de Belo Horizonte, e depois sobe até São João do Sumidouro. E ali tem Fidalgo, que é onde morreu o Castelo Branco, Dom Rodrigo de Castelo Branco. E as minas lá, Sabará e Sabarabuçu, estão ali lá em vermelho. Então ele estabelece ali em São João do Sumidouro a sua base, e a partir daí ele vai plantar coisa, também tem a Roça Grande, e vai explorar essa serra que está aí, que é a Serra do Espinhaço, essa vermelha aqui mais da direita, Serra do Espinhaço aqui, onde vai encontrando, vão se encontrar, ele vai abrir muitas cavas e vai encontrando. Ele chega a mandar amostras de pedra e de prata para o rei, e não deram certo aí nos primeiros anos. Depois aqui tá todo mundo atrapalhado, todo mundo estudou, e quando você põe o caminho, dá uma confusão, porque põe mais acima, mais abaixo, é um vai e vem,
como se eles estivessem andando que nem barata tonta. E aí eu consegui, então, ver Itacambira é o Cerro das Esmeraldas. Itamelindiba é uma roça no meio do caminho. Cerro Frio está ali embaixo. Quina está em verde, mas não existia esse caminho. Pelo menos não consta, nem Diamantina não existia. Curvelo, só para a gente se situar. E Governador Valadares, à direita ali, no Rio Doce, Teófilo Otoni em cima. E lá então Itacambira, e acima de Itacambira a gente tem o Montes Claros, né? Então tá lá. Então esse é o caminho, e isso a gente sabe por uma carta de Fernando Pires, dia 27 de março de 81, e ele diz: voltando de Itacambira, né, e passando no arraial onde estava encontrei com não sei quem e tal, indo em direção a São João do Sumidouro, e depois, então, o arraial do Sumidouro, então o caminho, Itacambira está lá em cima, Itamirindiba uma roça, Cerro, outro local intermediário, até o arraial do Sumidouro. Não tem sentido, a Sala dos Pinhaços é tão grande, tão alta, que você tem que passar por uma garganta aqui embaixo. Por isso eu fiz esse caminho horizontal e o Rio das Mortes. E ele vai morrer em algum ponto em torno de Cerro. A carta é de Itacambira e o corpo dele, embalsamado entre aspas, cai no Rio das Velhas. Embalsamado é tira a carne, depois não vou descrever aqui como é, e depois então os índios que estão levando, os índios amigos dele, levam, e a canoa, quando vão atravessar o rio, a canoa vira, caem as esmeraldas no corpo, e depois correm para o arraial do Sumidouro, avisam o filho vai até o Rio das Mortes, o Rio das Mortes está a 2 quilômetros do arraial do Sumidouro, e mergulha lá várias vezes. Encontraram as esmeraldas e depois de vários mergulhos encontraram também o corpo do Fernão Dias, que levam a São Paulo para ser enterrado no mosteiro de São Pedro. E aqui aqui é um mapa, uma cartografia que tem uma legenda e uns desenhos de montanhas. O Pedro Taques diz: Fernão Dias encontrou as pedras nos mesmos buracos onde Marcos de Azeredo Coutinho, né, e que Azeredo Coutinho tinha deixado uma pequena relação da figura da serra. O que a gente interpreta? A relação da figura da serra. É um desenho do perfil da serra. Olha só lá, o perfil das serras. E a Lagoa Vupabuçu, fora do vermelho ali, você tem uma lagoa, no ponto assinalado com a letra E. E dizia os graus de altura em que tudo ficava. Grau de altura supõe astrolábio. Em outro trabalho eu mostrei que os bandeirantes usavam astrolábio. Não sei se todos, mas alguns, relatos de uma meia dúzia, e um que era um especialista em usar astrolábio, veio da Bahia até São Paulo, 1600 e nada, né, medindo as alturas. Eu dou um zoom nisso aqui. Demonstração da capitania do Espírito Santo, etc. Olha só, e aí diz assim, pelo dito lá, mostra-se no meio, né? Pau-Brasil, de Pau-Brasil. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, Pau-Brasil. Mostra-se pelo dito Rio Doce o caminho que se faz para a Serra das Esmeraldas, né? Passando o rio Guacici e mais avante das cachoeiras o rio Guacici-Mirim, que é Suaçuí Grande e Mirim. E mais avante, né, como se entra no rio Una. E desse caminho, né, indo por terra, se entra na lagoa no ponto E, né, e da qual desembarcam e sobem
a Serra das Esmeraldas. Tudo como, né, se fosse na jornada que fez Marcos de Azevedo. Olha só, então, aqui lá está o Rio Una, está aí, no E a Lagoa e lá a Serra das Esmeraldas. Isso aí é também a cartografia ajudando a ver onde é que era. Então, em Itamirindiba, então ele veio lá da Lagoa, Fupamussu, Tucambira, em Itamirindiba ele encontra só alguns, ele tinha deixado todos lá, e esse pessoal tinha ido embora, debandaram para São Paulo e para capturar índios no meio. E ele fica louco da vida, nós viemos aqui para caçar índio, e fez uma advertência por escrito, e tinha um escrivão, o arraial tinha escrivão. E o escrivão deixa por escrito e assinam 4 ou 5 pessoas, né? Enterrado em São Bento, e entra para a história. O filho dele vai também então tentar escrever para o rei. Só quero mostrar aqui que Fernão Dias, antes de tudo, fala para os índios: vocês continuem a busca e não me trouxessem nem mandassem os meus ossos a povoado algum, sem que primeiro descobrissem a esmeralda. Eu posso morrer, mas vocês continuam trabalhando nisso. Então o filho do Fernão Dias, o Garcia Rodrigues Paz, então, quando volta, se junta com o tio padre, o irmão mais novo, e fazem então uma petição ao rei. Para essa petição ao rei com um monte de documentos, que eu já vou falar já. Mas agora o que eu estou falando por trás dessa história aí, são uma porção de documentos, que são os inventários e testamentos, atas de registro geral da Câmara de São Paulo, de outras cidades, vilas, documentos interessantes para a história de São Paulo, arquivo histórico ultramarino, que é a Torre do Tombo, um livro de batismo, carta de Fernão Dias para o Bernardo Rabasco, cartas ao rei, cartas no sertão entre Fernão Dias e Dom Rodrigo do Castelo Branco, ata da Câmara de São Paulo, um depoimento de muita gente, e depois atestados, né, promovidos e solicitados pelo padre João Leite da Silva, irmão do Fernão Dias, para comprovar os serviços prestados e solicitar as mercês prometidas pelo rei Dom Pedro II em benefício da esposa e filhos. E ele junta todos esses documentos aí, dá 144 páginas pedindo isso. E o rei na primeira não concede só parcialmente o hábito de Cristo, não concede o título de fidalgo, não, e ele diz: então eu prefiro não entrar com a documentação para fazer mais serviços para o rei e voltar a fazer a petição. E ele faz e abre o caminho novo, que é o caminho do Rio de Janeiro para Minas. E esse caminho novo, então, evita o que é a fuga de ouro por outros caminhos. Então, esse era o único caminho, e havia os registros e se quintava o ouro. O quinto, 20% fica para o rei, e o ouro quintado em barras, então pode sair. Então isso supôs grande, e foi por ter aberto esse caminho que todo mundo pôde, depois da morte de Fernão Dias, ir para Minas e procurar ouro. Finalmente, em 1702, o rei concede o foro de fidalgo para Garcia Rodrigues Paz, né? Então, quem faz depoimento às câmaras de São Paulo, Parnaíba, Taubaté, São Vicente, Santos? O abade de São Bento, o reitor do Colégio dos Jesuítas, o padre Francisco de Almeida Lara, o protonotário apostólico, o capitão-mor de São Vicente, administrador-geral das Minas, o ouvidor e provedor da comarca, e outros que todos lemos em processo de justificação que temos em nosso poder, feito pelo padre João Leite da Silva, irmão desse paulista,
logo depois da sua morte. Quem diz isso é o Azevedo Marques. O Azevedo Marques morreu em 1870. O Toné consultou, sei lá, 70%, 60% dessa documentação que está na Torre do Tombo, e eu consegui, então, consultar o resto. A primeira parte foi publicada na revista do Arquivo Público Mineiro. A segunda parte não. Então a gente tem que ler aqueles garranchos de 1600, né, fazer um trabalho de paleografia para ir decifrando, mas saem muitas coisas daí. Cartas, por exemplo, como essa, vamos decifrar, né? Lá. Essa tá bom. Capitão Fernão Dias Paz, eu, rei, vos envio muito saudar. E aí vem, bem sei que não é necessário, né, persuadir-vos a que, etc. Né, até a segunda linha. Fernão Dias Paz, eu, o príncipe, nos envio muito saudar. E aí vai no 12, recebi pela sua, de 12 de agosto de 600 uma data 72, né, me fez presente, tal coisa, assina príncipe. Outra carta também. Aqui uma carta do Fernão Dias para o Dom Rodrigo de Castelo Branco, para ver como é. Diz, em nome da Virgem Maria. Aí ele errou, aí ele põe um Vzinho, ele acha que errou, e diz assim, em nome de Deus e da Virgem Maria, aquela que nos guia e que guia todos os que procuram servir a sua Alteza, por tantos frutos que se virão a partir daí. Então, veja, um homem que tinha devoção a Nossa Senhora, né? Quem começa uma carta assim? Depois ele levou para o sertão também 2 capelães, que celebravam a missa aos domingos e confessavam, e davam a extremunção quando alguém estava em artigo de morte. Esse nós já vimos, olha, e todos os documentos têm esse sinal do tabelião aí, né? Vai fazer esse desenho para não falsificar, né? E a personalidade dele, acabando, né? Último slide aqui, altruísmo. Então, morre muita gente, ele mesmo morre, cansaço, gasta o patrimônio, está longe da família, se endividou. A maneira como ele trata os índios, e esses índios, então, eram amigos dele, ele era, vamos dizer assim, o capitão da aldeia, e velava pelos índios, como a FUNAI, né? Muito melhor que a FUNAI, vai? Então, ele não deu um tiro para esses 5 mil índios. Depois, o rei diz que ele pode levar gratuitamente os índios das aldeias reais. Ele diz, eu faço questão de pagar, né, o trabalho na forma que se pratica, e paga 8 mil réis para cada índio. Reintegra os jesuítas em São Paulo, e também o vigário Albernaz, que estava brigando com todo mundo. Reconstrói a igreja de Cotia e o mosteiro de São Bento. Portugal, por que o rei escreve carta para os bandeirantes? Então, tem umas brigas com a inteligência artificial, né? Eu perguntei, quais são os bandeirantes para o qual o rei escreveu cartas? Então, a inteligência trata-se de um erro. O rei nunca escrevia diretamente para nenhum bandeirante. Aí mostrei para os alunos. Isso é bom porque na aula fica muito rico. Aí eu mostro o nome de 12 bandeirantes para os quais o rei escreveu. E depois mais 6, então são os 18. E mostro a carta que o rei escreveu para Fernão Dias, várias delas lá, né? Então, onde é que fica? Mas eu não vou consertar a inteligência artificial nas minhas custas, não vou soltar nada. Bom, então aí está. Então o rei escrevia para ele porque o rei precisava de dinheiro. Para o dote da princesa Catarina de Bragança, que casou com o Carlos II da Inglaterra, foi ela que levou o hábito do chá das 5. Não é inglês, é português levado para Londres, né?
E ele então, sabendo disso, pagava donativo para a paz de Holanda, porque o Brasil fez um acordo com a Holanda e para compensar ou indenizar todas as coisas que aconteceram na guerra lá no Recife, né, da invasão holandesa. Então, ainda tem que pagar os holandeses o que eles fizeram, eles que tinham que pagar muita coisa, né? Mas o fato é que o Brasil ficou com essa dívida e aí o tesouro do rei caiu lá embaixo, não tinha como pagar, então vem aqui os impostos aqui. E o Fernão Dias, tanto no sertão, pagava imposto, tanto em Santana de Parnaíba quanto em São Paulo. Bastava pagar em um. Depois o serviço à Sua Alteza, ao governador e à Câmara de São Paulo. Ele defende o litoral contra os holandeses. Também mandou gente contra os índios que atacavam Salvador. Abriu caminhos, o caminho do mar e para Minas. Ajuda em outras expedições para as Esmeraldas. Então veja, esse aqui é um bandeirante diferente, né? Não matar índio, etc. Né? Não consegui mostrar que ele matou índio, nem que tivesse conquistado índios com arma de fogo, que seja, né? Depois, pesquisando um pouco mais, tem 4 bandeirantes que se converteram e se fizeram jesuítas: Gaspar Lourenço, Leonardo do Valle, Manuel Chaves e Pedro Correia. O Pedro Correia foi martirizado. Imagine se um dia se abre uma causa de canonização, né, disso daqui. Vai ser uma gritaria na sociedade. Como vão né, canonizar um bandeirante, né? Pedro Correia, então, tem um quadro do Benedito Calixto lá na igreja de Santa Cecília, mostrando a conversão e o martírio do Pedro Correia. Outros 6 bandeirantes também partiram para o sertão à sua própria custa, sem onerar o tesouro real, na busca de ouro, prata e esmeraldas. E o Borba Gato, assim eu termino, ele veio de Portugal, pouco tempo depois casa com a filha mais velha do Fernão Dias, tem 3 filhos, parte para o sertão, fica 7 anos com o Fernão Dias, depois fica mais tempo lá no sertão, não matou nenhum índio, o Borba Gato. Queimaram o bandeirante errado. Pode queimar o Raposo Tavares, mas o Borba Gato é gente que não conhece história. Então é isso aqui, estou à disposição de perguntas, o que seja. Durante a apresentação, vamos abrir para perguntas. Não sei quem gostaria de fazer alguma pergunta. Ele tinha várias filhas e esta uma casou-se com o primeiro beijinho, seria o primeiro imigrante aqui, não sei, alemão, veio das várias incursões e expedições deles trazendo gente para cá. Então é isso. Eu achei muito curioso essa história, eu estou interessada nessa mulher. Olha, então aqui nós temos aí a pessoa Dom Francisco de Souza, foi governador do Brasil um bom tempo, depois teve que trabalhar na repartição do Sul, capitanias do Sul, era o Eldorado maníaco. Se tem prata lá no Potosí, tem que ter prata lá de cá, porque o Oriente sempre é mais rico do que o Ocidente. Ações filosóficas. Então, ele veio com os mineiros. E o mineiro, primeiro era o Geraldo Petim. Isso aí é 1590. Ele também pega as minas de Araçoiaba, visita as minas de ouro de Jaraguá, etc. E ele é quem promove as 2 primeiras grandes bandeiras dos paulistas. Ele empurrou os paulistas para as incursões procurando prata, ouro. Então ele foi quem empurrou. E esse homem então vai tendo a descendência, e por um lado, então a Maria, ela tem uma avó
então, que vai engatar no Tibiriçá. Todo mundo acaba engatando no Tibiriçá. Se você mora em São Paulo e a família até 1900, e não tem descendente italiano, você acaba chegando no Tibiriçá de alguma maneira, via o carvoeiro, acaba chegando. Essa aqui é a experiência que você pergunta e vai e chega lá. Eu também chego no irmão do Fernão Dias, então a gente chega, no pai do Fernão Dias, então a gente chega mesmo. E aí isso aqui é uma coisa ruim, que a ruim é que a avó dela também tinha o mesmo nome, provocou que fosse anulado uma procissão do rei, que era o hábito de Cristo. Por quê? Porque ela tinha sangue judeu, cristão novo. Então, o rei já tinha concedido em cristão novo. Por quê? Porque tinha judeu. Então, Cristo, a Virgem Maria, todos os apóstolos eram também cristãos novos, né? E os ascendentes eram judeus, né? E não conversos ainda, né? Pior ainda, né? Então, mas esse é o troço da mentalidade da época, teve um bandeirante ali dos lados de São Roque, aí dos pais de barco, aí eu vou pegar alguém com a minha família, não vou falar o nome aqui. Então ele se casou e descobriu que a mulher tinha uma avó que era cristã nova. Então ele não teve nenhum filho com essa mulher, e a maneira dos patriarcas foi tendo filho com as escravas. Teve 8 filhos, um com cada índia, né? Mas nem se aproximou da mulher. Que mentalidade, né? Então tem que ver a mentalidade da época. São os absurdos, né? Os absurdos que acontecem. Então isso aqui nós temos, a genealogia está muito fácil hoje, né? Então você tem aqui os mormons digitalizaram montanhas de coisas, tem o Geni, tem o Family Search, então você acaba encontrando tudo, vai no Pedutax, também está no digital, nem precisa comprar, está tudo disponível aí, né? Então você tem o Silva Leme também, que corrige o Pedutax, então você tem as genealogias muito bem já estudadas. Agora precisa fuçar um pouco para encontrar 3 filhas a mais, para não sei o que e tal, e data de nascimento. Mas é uma diversão, né? Você entra lá, fica na frente, lá fuçando, né, os arquivos. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria agradecer, professor. Eu não sei, mas eu aprendi muito hoje. Depois eu vou ter que rever, eu vou editar e para rever, porque é muita informação que foi passada hoje. E eu acho que eu vou sair um pouco mais inteligente hoje. Eu queria, antes de terminar, eu queria dar um presente para o senhor, em forma de agradecimento, lembrando que tanto aqui o Beto e o Leonardo, que cede o espaço para a gente, hoje não é um dia que abre, o Beto está feito especialmente para a gente. Quanto ao professor, ele vem absolutamente fazer essa palestra para a gente. E queria agradecer por adoção um pouquinho. E uma cervejinha também para tomar, para fazer uma degustação. Muito obrigado pela presença.